Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Já está começando a haver um debate entre alguns torcedores gremistas sobre exatamente qual a real posição do Villasanti, o meio-campista paraguaio contratado pelo Grêmio, que aliás não fará a sua estreia no jogo deste sábado contra o São Paulo no Morumbi, mais um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio nem esperou para saber se ia aparecer ou não no bid, decidiu simplesmente não incluí-lo na delegação para que ele se ambiente um pouco mais, treine um pouco mais e possa, quem sabe, a partir da próxima semana, aí sim reforçar o time do técnico Luiz Felipe Scolari. Mas mesmo que o cara sequer tenha jogado, mesmo que a gente tenha, assim, uma impressão que não é a mais definitiva, a gente, sejamos honestos, nós vimos muito mais jogos de brasileiros do que jogos de paraguaios, né? Mesmo que a gente tenha a função de observar tudo que acontece no planeta, mas não temos exatamente, assim, uma imagem mais concreta a respeito do Villasanti. Por isso que está se dizendo, será que ele é 8 mesmo? Será que é o cara 8 entre aspas, é o cara para jogar como segundo volante, na função do Matheus Henrique? Ou é um jogador mais de contenção, o cara que fica mais à frente da área, tipo assim, o Thiago Santos? Esse debate está acontecendo. E essa pergunta até foi colocada na entrevista coletiva, na apresentação do Villasanti, foi colocada pelo Matheus Dávila, repórter da Band, e a resposta do Villasanti foi a seguinte: eu me considero um jogador que atua de área a área, que chega ao ataque e tenta defender em sua área, ou seja, jogador que percorre uma extensão, uma faixa muito grande de gramado. Segue falando o Villasanti, seguiu falando. Me considero um jogador dinâmico que trata de pisar na área rival e também ajudar na marcação. Mais ou menos o que havia dito aí na primeira frase. Ou seja, um jogador de marcação, os volantes prioritariamente são jogadores de marcação, mas um jogador com muita dinâmica, com muita rapidez, com muita facilidade para se desprender lá da função mais defensiva, para chegar na função mais ofensiva, para entrar na área, que é o que se diz do volante que tem vocação ofensiva, que aparece como um atacante às vezes para concluir a gol. Nós, para tentar facilitar essa interpretação aí, essa avaliação, que você mesmo, torcedor, está fazendo nesse momento, nós temos aí alguns mapas de calor que dão exatamente uma ideia da faixa de campo que o Villasanti preenche. São 3 mapas que nós separamos e há um ponto em comum em todos eles. De fato, é um jogador de intensa movimentação, de aparecer em muitos pontos do gramado, claro, notadamente pela faixa central, mas também aparecendo muito pelas beiradas, aparecendo no campo defensivo, aparecendo no campo ofensivo, o que bate mais ou menos com aquilo que ele falou na entrevista coletiva. Parece ser um jogador, porque o Grêmio, isso até cheguei a comentar na Band, no tempo do Renato, o Grêmio habituou-se a ser um time de toque curto, um time de controle de bola, e muito inspirado no futebol do Michael. Aquele toque mais curto, mas, sobretudo, uma capacidade de retenção de bola, trabalhando até chegar na área adversária, mas assim, tendo, inclusive, na maioria dos jogos, mais posse de bola. Mas isso era nos áureos tempos do Renato Portaluppi, na época do Arthur. Depois a coisa começou a ser modificada, e, sobretudo, com o Renato Portaluppi, é uma nova... Aliás, com o Filipão, perdão, isso era no tempo do Renato Portaluppi. Com o Filipão é uma nova maneira de jogar, uma coisa mais rápida, uma transição mais rápida, e parece que essa é a diferença que o Villasanti vai colocar na equipe em relação ao Matheus Henrique. É para o lugar do Matheus Henrique que ele vem. Me preocupei também em saber o que o Gabriel Correia, ex-comentarista da Band, editor do canal Futur e técnico de futebol, Gabriel Correia, técnico de futebol, perguntei para ele as impressões a respeito do Villasanti. Ele disse que é um jogador que dá muita consistência defensiva, dá mais consistência defensiva do que o Matheus Henrique, tem como ponto forte a recuperação de bola, são cerca de 10 bolas que ele recupera, 10 desarmes que ele faz por partida, essa é uma média muito boa. O Thiago Santos, por exemplo, ao lado de quem o Matias vai jogar, tem uma média de 11 recuperações de bola por jogo. Mas não é, e essa observação foi feita pelo Gabriel, o jogador do passe progressivo. O passe dele, de acordo com o Gabriel, é um passe mais lateral, não é exatamente aquele passe que quebra linhas, que deixa o atacante, às vezes, em condições de arrebate. Observações feitas pelo Gabriel Correia, que também, né, dentro do possível, fez essas observações, essas avaliações a respeito do Villasanti. Uma pena, né, que a gente vai ter que esperar um pouco mais para vê-lo em campo, mas é preciso compreender, aliás, é necessário que se compreenda as razões do Grêmio. O cara recém está chegando, tem que se ambientar para depois, quando for colocado,
dar toda a resposta que o torcedor espera. Ele vem muito bem recomendado pelo Arce, ele procurou se informar com jogadores paraguaios que já atuaram no futebol gaúcho para saber como é que se joga aqui, ou seja, um cara com um grande espírito profissional, ele vem realmente disposto a dar aquela resposta que a torcida gremista está esperando. Quem sabe, na próxima semana, tenhamos a possibilidade do jogo contra o Cuiabá, também pelo Brasileiro, também um jogo importante, contra outro adversário direto. Quem sabe teremos a possibilidade de ver o Matias Vijaçante em ação. O fato é que ele desperta uma enorme curiosidade. A torcida do Grêmio hoje se preparou muito, ficou longo tempo esperando, inclusive, para que começasse a entrevista coletiva, para ela saber como é que se comportava aí, como é que fala, né? Porque na coletiva só se vê como é que ele fala. A torcida vai ter que esperar também alguns dias para saber como é que ele joga. Ative as notificações, dê seu like, se inscreva aqui no canal. É sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!